Colheita, colheita, colheita. A gente vai falar até o fim do ano, a gente vai falar o ano que vem, a gente não vai parar de falar sobre colheita, colheita, colheita. E a gente entende que colheita tem um processo, tem um preparo. E a gente aprendeu que o que é o terreno mesmo? O terreno é o nosso coração, a semente é a palavra de Deus e o semeador é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estou vendo alguns visitantes aqui. Muito bem-vindos. Uma alegria poder tê-los aqui, viu? Alexandre, Renato, Julinho de Miami. Quem mais nos visita pela primeira vez? Não tem, não. Então, e o tema que a gente vai estar falando hoje, que está no boletim de vocês, diz assim: em meio à adversidade, plantar fidelidade produz prosperidade. Vamos repetir? Ficou muito bom, não é? Ficou muito bom. Ficou muito bom. Vamos tentar de novo, né? Vamos lá. Em meio... Poxa, que coisa simples, né? Bem no meio da adversidade, você espera que eu plante o quê? Fidelidade? Né? Mas se eu plantar a fidelidade, quando eu estiver passando por luta, sem dúvida nenhuma, o que a palavra nos diz é que eu vou colher uma prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro, nós não estamos falando de dinheiro, mas a gente está falando de uma vida, de um estilo de vida. A gente tem que entender que quando a gente vem para o Senhor, o principal propósito dele é transformar cada um de nós em discípulos de Jesus. É transformar cada um de nós em pequenos cristos. Então, todas as palavras que a gente ouve, todas as ministrações, todas as vezes que a gente se prostra diante de Deus orando, ou que a gente lê a Bíblia, o objetivo é o quê? Que a gente venha se tornar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Então, isso é mais uma característica de caráter que a gente vai ter que ter. No meio da adversidade, eu vou ser quê? Eu vou ser fiel e com certeza eu vou estar plantando, vou estar colhendo a prosperidade espiritual. A prosperidade financeira ela é consequência de outras coisas que também falam de fidelidade, que falam de esforço, mas eu estou falando de uma prosperidade espiritual. Jesus foi tremendamente próspero espiritualmente. Ele passou, cumpriu a missão aqui na terra e ele foi fiel a tudo aquilo que tinha sido estabelecido por ele. Em momento nenhum ele perdeu o foco do propósito dele. Nós, como igreja de Cristo, nós estamos tendo a nossa mente reprogramada, porque nós nascemos num mundo caído debaixo de uma aliança de maldição, que vem de Adão, e nós estamos sendo reprogramados para voltar ao propósito. Então a gente vai recebendo palavra para trazer cura no nosso terreno, para que a gente venha poder ser fiel em toda e qualquer circunstância. E para a gente aprender um pouco mais sobre isso hoje, a gente vai estar falando sobre a vida de Daniel. Quero ler com vocês o tema, o versículo base que está em Daniel 1:8. Daniel, porém, assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias reais, nem com o vinho que o rei bebia. Portanto, pediu ao príncipe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha só, a gente vai estar falando da vida de Daniel, mas antes eu quero só dar uma base para saber como que esse povo chegou na Babilônia, chegou cativo na Babilônia. O ano passado inteiro nós ministramos, qual que era o tema do ano passado? A grande obra. E qual o livro que nós mais estudamos no ano passado? O livro de Neemias. E qual foi a grande obra que Neemias fez? Ele restaurou os muros de Jerusalém, né? Quando os povos voltaram cativos. Então, o que foi ministrado ano passado aconteceu depois do que a gente vai estar falando aqui hoje. O povo foi levado cativo e passou um período na Babilônia de 70 anos. Eu quero ler um versículo que vocês não têm no boletim, se vocês puderem abrir a Bíblia, que está em Jeremias 25, de 8 a 11. Ali vai estar descrevendo uma profecia de Jeremias por causa de uma desobediência do povo de Deus. Quem achou na Bíblia digital, diga amém. Quem achou na Bíblia de papel, diga amém, né? É igual. Posso ler? Jeremias 25, de 8 a 11. Jeremias profetizando. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor,
e os trarei para atacar esta terra e seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, o som do moinho e a luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, eles foram parar na Babilônia. Jeremias já havia advertido eles que isso iria acontecer por causa da idolatria, por causa deles terem se desviado dos caminhos do Senhor. Então, antes de eu entrar no tema base dessa mensagem, eu quero lembrar que qualquer desvio que a gente tenha nas nossas vidas, ele pode nos levar cativo. Todas as vezes que a gente se desvia do propósito, a gente sai debaixo da mão poderosa do Senhor, nós ficamos à mercê de qualquer outro reino. E aqui a Babilônia era um reino que eram inimigos de Deus. Então, se eu saio debaixo da mão do Senhor, não submeto às vontades dele, automaticamente estou sujeito a que o inimigo me leve cativo. E Daniel era um desses que foi levado cativo. Foi levado para a Babilônia. E ele não foi culpado. Ele não teve culpa de ter ido parar nesse lugar. Mas a nação e os governantes da nação que ele pertencia não foram obedientes a Deus e veio o juízo sobre aquela nação. Hoje a gente vive no tempo da graça. Mas existem princípios para que a gente caminhe e que a gente não se afaste da mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas, para que a gente não tenha consequência. Então, muitos foram levados cativos, praticamente toda a nação, mas muitos eram inocentes. Então, pais, quero falar com pais, quero falar com mães, quero falar com líderes, né? Ontem nós estávamos num estudo muito interessante aqui no Café dos Homens. Tinha um número pequeno de pessoas, mas foi tremendo. O irmão Orlando trouxe uma palavra que era uma advertência para que a gente organizasse a nossa casa, que nós não nos tornássemos insensíveis. Muitas vezes, quando a gente chega em uma zona de conforto, a gente se torna insensível. E essa insensibilidade pode matar a nossa vida espiritual e a vida espiritual dos nossos filhos. Então, pais insensíveis, filhos desviados. Pais que não se preocupam em trazer a glória de Deus para dentro de casa, os filhos estão vendo esse modelo e a consequência é terrível. A consequência é terrível nas nossas vidas. Nós temos uma responsabilidade maravilhosa. O reino de Jesus é um reino maravilhoso, é um reino de alegria, é um reino de vida, e ele tem nos transformado. Só que é necessário que a gente tenha palavras que nos ajuste, que nos coloquem no trilho, para que a gente não venha sofrer o juízo. Nós somos filhos da graça. Nós somos filhos da graça. Ele já nos comprou, a gente pertence a ele. Agora, existem caminhos. Se eu andar em caminho reto, luz, lâmpada para os meus pés e luz do meu caminho é a tua palavra. Se eu andar nesse caminho, eu vou ver buraco, eu vou ver qualquer tipo de problema e não vou cair. Agora, se eu andar distante, paralelo daquilo que Deus já estabeleceu para eu caminhar, eu vou estar sujeito ao juízo e a culpa não é de Deus. Amém? Então, a desobediência de uma nação, a desobediência de um líder prejudica uma nação inteira. A gente tem visto hoje países, não vou ser partidário, mas a Venezuela infelizmente está passando por uma situação super complicada, por uma forma de governo, e outros países também, igual Cuba, vi Juan ali, lembrei, Cuba, passam por situações complicadas, o povo perece pela atitude de uma liderança. E hoje, o Senhor nos fez uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Nós somos um povo inteiro, e a partir de nós tem uma história. A partir de cada um de nós tem uma história. Como eu tenho levado a vida que Deus me deu, minha nova vida. Então, essas palavras vêm nos ajustando para quê? A gente se torne mais parecido com o Senhor e que o sacerdócio, a partir de nós, venha a ser diferente. Igual foi com o Senhor Jesus. A partir dele, foi diferente. Ele cumpriu o propósito. E nós vamos cumprir o propósito que ele tem estabelecido, o propósito espiritual nas nossas vidas. Amém? Daniel, ele era um jovem, e dizem que ele tinha entre 12 e 17 anos. E uma outra coisa que me chama a atenção, que quando eles foram levados cativo, nesse próprio versículo que nós já lemos, ele resolveu não se contaminar. Daí eu fico pensando nos nossos jovens. Não vou falar de cativeiro, mas vou falar de universidade. Estou passando por uma fase que eu tenho muita tribulação no meu coração, porque minha filha
Cada vez ela me traz uma lista de faculdade. Eu falo, entre Boca e Hialeah, pode escolher qualquer uma. Daí me vem essas universidades em outro estado. Mas não tem, esse é um processo natural da vida, a gente não tem como segurar, mas um princípio que Daniel tinha, Sadraque, Mesaque, Abidnego, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é que a palavra já estava no coração desses jovens. Daí isso me traz uma outra advertência. Poxa, eu acho que eu tenho falhado, eu preciso melhorar demais para que os meus filhos tenham essa palavra dentro do coração, de forma que eles possam ir para qualquer lugar, eles possam estar longe da igreja e não queiram se contaminar com o mundo. Esses jovens não quiseram. Então, cumpriu o que está lá em Deuteronômio 6, né? Que é essas palavras que hoje te ordeno. Todo mundo da igreja sabe de qual, não é isso? Como é que é? Vocês ensinaram aos seus filhos, né? Sentado, andando ao caminho, vai escrever nos umbrais da porta. Isso passou a valer na vida desses jovens, porque os pais devem ter feito um excelente trabalho. E aí, pais? E aí, Márcio? Como é que eu estou nessa fase, né? Eu vejo o Diogo, ele faz leitura com o filho dele, e agora ele me colocou lá no aplicativo do telefone, daí eu vejo lá quando está ministrando para os filhos. E a gente vê esses frutos. O que vai nos fazer desviar do formato desse mundo completamente é a palavra de Deus. Então nós, pais, vamos investir mais. Primeiro, sendo modelo, não andando longe da presença do Senhor. Segundo, ensinando a palavra de Deus aos nossos filhos. Não tem como a gente ensinar se ele não vê a gente orar, se ele não vê a gente ler. Ele vai falar, quem é você? Lembro de um tio que fumava e brigava com minha prima quando ela queria fumar. Antigamente isso ainda funcionava, a gente aceitava essas coisas, né? Hoje, com essas crianças, quando a gente faz alguma coisa, eu peço para ela não fazer alguma coisa. O que eu faço, na hora é carteirada. As crianças de hoje em dia são modernas, elas vêm e cortam seco. Então, nós temos muitas responsabilidades, mas vale a pena servir esse Deus. Não tem propósito maior nas nossas vidas do que estar no centro da vontade de Deus. E é isso que eu quero cada vez mais, que o Senhor abra os meus olhos para que eu possa caminhar nessa direção. Amém? Daniel 1:5 diz assim: o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberam um treinamento durante 3 anos. Depois disso, passariam a servir o rei. Quero falar sobre 3 anos. Desde o Velho Testamento, o tempo que eles estariam preparados para estar servindo a mesa do rei seriam 3 anos. Jesus andou aqui com seus discípulos 3 anos e meio. Então isso aí tem que funcionar alguma coisa na minha vida, né? Eu lembro que quando nós conhecemos o Ministério Vida com Vida, a gente falou, quanto tempo vai levar para a gente estudar as 3 apostilas? 3 anos. Então, 3 anos, em 3 anos a gente já poderia ser doutor. Eu falei, meu Deus, eu falei demais, né? Eu falei demais porque em 3 anos, eu já me converti, já vai fazer 20. Eu falo que eu me considero novo convertido. Mas em 3 anos eu poderia estar bombando. Quanto mais a gente se prostrar diante do Senhor, Daniel tinha entre 12 a 17. E ele já tinha uma estrutura de Deus firme dentro do coração dele. Então, quanto tempo a gente tem na presença de Deus e quanto eu sou firme na presença do Senhor. Amém? Entre esses, havia alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida, com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel, sendo jovem, ele sabia que tudo aquilo que contrariava a vontade de Deus poderia ser idolatria, e que esses reinos pagãos, todos eram idólatras. E eles sabiam que todo o vinho e toda a comida do rei, ela era feita e ela era consagrada. E por temor a Deus, ele decidiu, não quero me contaminar. Não quero me contaminar com isso, não vou me misturar com isso. Nós vivemos nesse país, saímos do Brasil, e tem muitas mudanças que acontecem nas nossas vidas. Eu lembro quando eu cheguei, a gente ficava curioso em ver tantas coisas novas, coisas organizadas, né? Então, quem não tem curiosidade para comer a comida do rei, né? Vou tomar um vinhozinho, é só um vinhozinho, não tem ninguém vendo. Outra coisa, sou escravo, meu. O cara saiu, o cara estava lá na casa dele, ele foi tirado, Deus me abandonou. Deus me abandonou, meus líderes não se preocuparam e hoje eu estou aqui na Babilônia. Por que eu não vou tomar do vinho do rei? Mas por temor a Deus,
ele se desviava do mal. Aqui nesse país, trabalhando, eu já fui para muitos estados. E quando você vai para um outro estado, trabalhei com muitas pessoas, a gente fica longe de casa, fica longe da congregação, fica longe da esposa. Daí vem aquela seta, a mente vazia é a oficina realmente do diabo, né? Vem um monte de seta na tua mente, na tua cabeça, né? Eu fui 2 vezes para Las Vegas a trabalho, né? Daí você fala, né? Eu estou aqui, não tem ninguém aqui, né? Não tem ninguém aqui. Agora você imagina uma frustração, uma angústia que já poderia estar existindo dentro do coração de Daniel. Poxa, eu sou escravo, fui retirado do meio do meu povo. O que tem de errado em eu tomar um vinhozinho? O que tem de errado em eu me misturar? Tem de errado o seguinte, que o povo de Deus, ele é o povo de Deus, é para fazer diferença aonde for. Aonde nós estivermos, nós temos que levantar a bandeira do Evangelho da Paz e a gente tem que viver de acordo com aquilo que a gente crê. Porque se eu não viver, como que a gente vai ser reconhecido por aí? Falar, eu ouço muito, aquele é crente, mas ele anda igual aos outros, né? Ele se assenta à roda dos escarnecedores. Triste, triste. Essa palavra falou demais comigo durante essa semana, enquanto eu estudava, mas é tudo muito claro, o cuidado que a gente tem que ter para que a gente venha ter uma prosperidade espiritual. Eu posso estar enfermo. A gente está vendo o Rodriguinho, está no hospital, um menino de Deus. O Rodriguinho cumpriu esse processo dos 3 anos. Assim que ele converteu, ele rapidinho foi num curso no Criados com a Missão lá em Miami, daí resolveu entrar no louvor. Mal falava, né? Daí resolveu entrar no louvor, daí virou cantor, daí aprendeu a tocar violão, precisou aprender a tocar contrabaixo, por motivos e circunstâncias, justas ou injustas, ficou um tempo afastado das suas funções aqui de levita do Senhor, passou por lupus, já teve internado várias vezes, mas se manteve sempre fiel. Sempre fiel, vindo, sentando, ouvindo a palavra, e está lá agora. Ontem escreveu para a gente, ora por mim lá, né? Porque ele sabe do poder da oração. Ele está está abrindo para vocês, falando, eu sei do poder da oração, eu sei do poder que tem quando o corpo se reúne com um só propósito. E é um menino fiel, um menino que tem crescido no Senhor, que veio do Brasil com 16, 17 anos, conheceu pessoas que não eram boas, e depois conheceu pessoas de Deus, entendeu a palavra e se tornou o quê? Daquele tamanho um grande homem de Deus. É isso que a gente tem que ser. Não importa o nosso tamanho, a gente tem que ser um grande homem de Deus. Quando a gente vai falar uma característica do Rodriguinho, primeira coisa, quem que ele é? É um grande homem de Deus. E está lá, crendo que o Senhor vai fazer o milagre. Se Deus fizer, ele é bom. Se Deus não fizer, ele continua sendo bom. A gente crê no poder, mas a nossa parte é o quê? Orar e estar na presença dele. Amém? Onde eu estava? Quem? Quase isso. O meu não tem. O meu não tem, não. Vamos lá. Daniel teve os seus sonhos roubados. Já falei um pouquinho sobre isso. Você imagina que ali descreve que em Daniel 1, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. No versículo 3 diz assim, então ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas, grava isso aí, da família real e da nobreza. Israelitas da família real e da nobreza. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então tá, se a gente vê uma família de nobre, uma família real, qual que é a tendência? Tem lá na Inglaterra ainda uma família real, aí tinha o príncipe, né? Príncipe Charles não morreu não, está vivo. Aí tem os príncipes Williams e tem o outro. Harry. Então, enfim, a tendência é o quê? Que esses caras, um morre, o outro assume. Um morre, o outro assume. Possivelmente, eles tinham uma expectativa e uma esperança de um dia ser rei. Eles já eram nobres. Eles tiveram todos os seus sonhos roubados. E eles não perderam a fidelidade no Senhor. Hoje, nós somos um povo que passamos a ser nobres.
nós ganhamos status de sacerdote. Nós não éramos. E ainda que roubem os nossos sonhos, que as coisas não aconteçam da forma que a gente deseja que aconteça, a gente não tem que deixar de ser nobre, a gente não tem que deixar de servir a Deus, porque nós já temos uma nova identidade, né? Quando fala de identidade é o que eu mais gosto. Identidade, essa identidade tem que estar cravada no nosso coração, que eu posso ir para a China, posso ir para onde for, posso perder tudo, em nome de Jesus, não vai acontecer. Mas a minha identidade não vai mudar. Isso não mudou na vida desses meninos. Eles tiveram sonhos roubados, tiveram tudo e continuaram íntegros diante de Deus. É só isso que o Senhor espera para as nossas vidas. Se a gente quiser ser próspero, porque a prosperidade não vem de fora, ela vem de dentro. E quando eu tenho essa certeza que eu estou sendo fiel a Deus, pode acontecer o que for, eu estou fiel a Deus. Eu vou chorar e o Senhor vai me cobrir. E se o Senhor não me cobrir, Ele vai me levar para morar com Ele. O pior é aquele que se desvia do Senhor, se frustra, anda, se mistura, deixa de ser fiel e morre. Perdeu tudo e ainda vai abraçar o capeta. É terrível. É terrível. A gente precisa prestar atenção. A vida ela é mais séria do que tudo aquilo que a gente pense. Hoje a gente está aqui e o Senhor tem nos dado a oportunidade de ser fiel a Ele. De ser fiel a Ele. Se as coisas não derem certo e se a gente morrer, a gente vai morar com Ele. É simples. Não é o que a gente quer. Não é o desejo do meu coração, o desejo da minha alma. Mas essa nossa identidade já foi forjada, não tem como mudar mais. Amém? Ponto 2. Teve que renunciar à posição social da sua família. Aqui que está falando da nobreza. Então o rei ordenou a Aspenaz, chefe da família dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O chefe dos oficiais deu-lhes... Vocês têm o versículo 7 aí? Não? Então, deixa eu falar até aqui. Então, nesse período de 3 anos, eles tinham que ser treinados para estar servindo ao rei. Eles tinham que abrir mão de tudo. Eu quero ler com vocês uma outra coisa que chama muita atenção, que está no versículo 7, que o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel deu o nome Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abidnego. O nome deles tinha um significado. O nome faz parte da nossa identidade. Depois que eu me converti, eu passei a entender algumas coisas. Quando nós escolhemos os nomes das crianças, primeiro Gabriel, anjo Gabriel, mas a gente não sabia quem estava falando. Mas glória a Deus que realmente veio um anjo, veio um homem de Deus, um menino santo, né? O nome da Luma, a gente fez a fusão dos dois nomes, né? Luma, né? Então, mas a gente não pensou no significado de nomes. Hoje a gente vem aqui apresentar crianças aqui na frente, quando nasce o filho de vocês... para mim não dá mais, é só filho velho, né, que aceita Jesus e a gente tenta ser pai. E daí eles já vêm e falam assim, o nome do meu filho vai ser tal, o que quer dizer, né? Amanhã vai nascer uma criança linda, que já tem um nome aqui na igreja, que chama Zoe. Amanhã nasce filho de Larissa e Paulinho, né? Então já tem um significado. Tudo. E o nome deles foi trocado. Simplesmente falou, hoje vocês são escravos, mas vou tirar de vocês mais uma característica. Daniel significa Deus é meu juiz, viu, Daniel? Ananias, Jeová é misericordioso. Misael, quem é como Deus? Azarias, Deus é a minha força. Daí existem muitas conspirações, não existe uma unanimidade da tradução dos novos nomes, mas só o de Beltesazar e de Abidnego. Beltesazar diz, Senhor do tesouro confinado, ou guarda do tesouro de Baal. Você imagina? Ele saiu de Deus é meu juiz para guarda do tesouro de Baal. Então, cada vez que o rei, o Aspenaz, ou alguém do reinado chamava ele, falava, ou guarda do tesouro de Baal. Né? Daí já vem aquela ofensa. Vou fazer uma comparação pobre, não se escandalize, por favor. Às vezes eu chamo o pastor Marciano de corintiano. Ele fica bravo. Ele fica bravo. É uma ofensa.
Para ele é uma ofensa, para mim é um elogio. É a mesma coisa que acontecia. Quando o rei chamava Beltesazar, estava sendo... Hã? Não, quando chamava ele de Beltesazar, para o rei era um elogio, para Daniel era uma ofensa. Ou seja, esmagaram esses meninos o máximo que poderia ser esmagado. Porque eles não eram idólatras, eles entendiam direitinho quem era Deus e qual o propósito de Deus na vida deles, né? Olha, toda essa palavra, ela vai resumir em um ponto, que a gente não se deve misturar nesse mundo. E se a gente for fiel, a gente vai colher a prosperidade espiritual. Amém? Ponto 3. Ele teve que recomeçar várias vezes. Daniel 2:46. Então, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. Aqui houve um reconhecimento de Nabucodonosor, depois que ele teve o primeiro sonho. Nenhum dos sábios da Babilônia foi capaz de revelar o sonho, porque era fácil a revelação do sonho dele, né? Ele falou, eu tive um sonho, eu quero que você me fale qual é o meu sonho e qual que é a revelação. Daí todo mundo falou, você está de brincadeira, rei? Como é que você quer que eu faça? Né? Eu tenho que saber o que o senhor sonhou e ainda tenho que revelar o seu sonho? Daí o rei mandou um decreto e falou assim, ó, esses caras estão todos me enrolando, passa a régua, mata todos eles. Daniel ouviu e falou, peraí, o que está acontecendo? Não, o rei mandou matar porque não tem ninguém capaz de revelar o sonho que ele teve. Daí o Daniel falou, pera um pouquinho, deixa comigo, vamos resolver. Eu também não tenho a capacidade, mas o meu Deus tem. E ele foi lá, conversou com o rei, foi lá, se juntou com os amigos dele, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, com Ananias, Azaria e Misael, e foram orar e falar, Deus, foram clamar, Deus, revela-nos o nosso sonho, revela-nos o nosso sonho. Deus trouxe a revelação, ele se apresentou diante do rei, e trouxe e conquistou completamente a confiança do rei. Falou, rei, você sonhou isso quer dizer isso, e aclarou tudo para o rei. Daí o rei, esse versículo de Daniel 2:46. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal. Ou seja, quando nós somos fiéis a Deus, até no mundo ímpio, a gente consegue ser reconhecido pelo Deus que a gente serve. A nossa fidelidade nos separa dos demais. Não que a gente queira ou tenha que ser diferente, mas aquele que tem a boa semente dentro do coração, automaticamente tem que ter um estilo de vida diferente. E a gente vai prosperar ainda no mundo ímpio. A gente trabalha para muitas pessoas, e ainda assim a gente consegue, a gente tem como prosperar e exaltar o nome do Senhor, a ponto dele falar, uau, eu vou me prostrar diante de ti, porque você falou e esse Deus foi fiel a você. Ou seja, Daniel conquistou o coração de Nabucodonosor pela fidelidade dele e fidelidade de Deus a Daniel. Mas nem tudo é festa, é alegria, né? Em Daniel, o rei Nabucodonosor, não tem detalhe de como ele morreu, mas ele morreu. E teve um próximo rei que veio, Belsazar, em Daniel 5:29. Ele já tinha reconquistado, ele era escravo, conquistou o espaço dele, chegou num ponto, troca de rei, Belsazar. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro na importância do governo do reino. Ou seja, com Belsazar foi a mesma coisa. Belsazar fez uma festa, passaram a usar os utensílios que haviam sido levados de Jerusalém e usaram nessa festa. Daí uma mão começou a escrever na parede. Daí ficou apavorado. O rei viu aquela mão e a esposa dele falou, tem uma pessoa que é capaz de revelar esse sonho, porque ele foi com seu antecessor, Daniel. Daí chamaram Daniel, e ele veio e trouxe, e revelou para o rei, o que é pesado, né? Trouxe a revelação, conquistou o rei, e o rei se prostrou diante dele também, mas teve que recomeçar de novo. Daniel passou por 4 reis. Em Daniel 6:28 diz assim, assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário, Ciro, o persa. Imagina que você trabalha numa companhia, você conquistou o seu chefe, você está trabalhando bem, daí sai o seu chefe, assume lá a companhia, o filho dele. O filho dele não gosta de você, você tem que reconquistar o filho dele. Daí o neto, e aí vai. 4 vezes, em todos os reinados, pela fidelidade dele a Deus, ele conseguiu prosperar com todos os reis da Babilônia.
Então ele teve que se adaptar e mudar várias vezes. Mas isso ele nunca desanimou. Ele nunca perdeu o foco. E nós? Quando alguém pisa na bola com a gente, ministerialmente, ou profissionalmente, ou o que acontece muito aqui, muita gente, nós trabalhamos com pessoas daqui. Daí eu brigo com alguém no trabalho, o cara não vem no culto. Né? É normal. Ou eu fazia isso, né? Quando brigavam comigo, eu não vinha no culto. Não vou falar de mim. Não vinha mesmo. Quem é esse cara aí que não representa o reino de Deus? Errar a gente vai. Errar a gente vai. Mas a gente tem que ser fiel. Vão ter muitas mudanças, muitas mudanças. Como imigrante, a gente consegue ver muitas dessas mudanças. Depois, ele enfrentou, ponto 4, ele enfrentou oposição e perseguição. E sabe o que é pior? Isso muitas vezes acontece de pessoas que andam próximo da gente. A gente vai ver aqui que as pessoas que tentavam, que procuraram derrubar Daniel, foram aqueles que andavam próximo deles e que vinham e falavam, cara, esse cara não erra não? Como que a gente vai derrubar ele diante do rei? Daí eles criaram um decreto. Em Daniel 6 diz assim, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel e não era desonesto, nem negligente. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos motivo algum para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então, eles sabiam que a única forma de derrubar Daniel é se fizesse ele contrariar alguma coisa da palavra de Deus. Foram ao rei e criaram um decreto, falaram, rei, vamos fazer um decreto que todo mundo vai ter que se prostrar. Que ninguém vai poder, se prostrar foi o primeiro, foi para a fornalha. Esse decreto desse rei foi que ninguém poderia orar a outros deuses que não fossem os deuses do rei, os deuses da Babilônia. E Daniel, 3 vezes por dia, ele orava e prostrava e buscava a presença de Deus. Em relação a orar e buscar a presença de Deus, naquela época não existia a Bíblia. Não sei quanto da palavra de Deus do Pentateuco eles tinham. Mas, hoje, quando a gente pausa e lê a Bíblia, é uma forma de oração. Quando a gente se prostra diante de Deus, é uma forma de oração. E na nossa vida corrida, a gente ora muitas vezes na correria do dia a dia. Mas ele tinha um sistema, ele era sistemático. Ele pausava 3 vezes por dia e se prostrava diante de Deus. E orava a Deus. E ele não se preocupou em momento nenhum com a vida dele, com essa armadilha que criaram para ele. Ponto 5. Ele era obrigado a viver junto de magos e encantadores, sendo confundido com um deles. Olha, para quem já veio de um mundo complicado e que já viveu outras experiências espirituais, eu não tenho desejo nenhum de andar junto com magos e encantadores mais. Não tenho desejo nenhum. Agora, você imagina para ele que nasceu e cresceu num povo que era completamente separado da idolatria. Se eu for num lugar desse, eu sei o que está acontecendo, porque eu já passei por isso. Mas ele não. Ele vivia nesse meio e ele era chamado e reconhecido como um deles. Tanto é que o rei, quando precisava, chama os magos, chama os encantadores. Chama os magos, chama os encantadores. E Daniel ia junto com eles. Isso também era uma ofensa para ele. Mas nem isso foi capaz de fazer com que ele perdesse a identidade que estava forjada na vida deles. Daniel 1:20 diz, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais exigia sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do seu reino. Vamos plantar fidelidade? Vamos plantar fidelidade? A gente caminha aqui para a conclusão dessa palavra, que é a chave daquilo que a gente vai ter no futuro das nossas vidas. Ponto 1. Ele era fiel a Deus. Daniel 6:16. Então o rei deu ordens, e lhes trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões.
O rei, porém, disse: Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Isso tudo porque ele orou, e ele orou de portas, janelas abertas, e ele foi parar na cova dos leões. O rei Dário amava Daniel. Ele já havia conquistado também o rei Dário. E no dia seguinte o rei Dário vai lá. Primeiro, ele intercede. Depois o rei Dário vai lá. Daniel, cadê você? A fidelidade dele fazia com que as pessoas passassem a crer na vida, na vinda de Deus, na vida de Deus. Para nós, a falta de fé e de identidade em Deus me faz culpar outros pelos frutos que eu estou colhendo. Momento nenhum ele culpou os outros dos frutos que ele colhia. Quantas vezes você culpa os outros pelo fruto que você está colhendo por uma circunstância que você está passando? Quando alguém entra num acidente de carro, a primeira coisa fala: não fui eu, né? Foi ele. Né? Tem um erro em casa, não fui eu, foi minha esposa. Sempre essa tendência, em momento nenhum ele culpou. Ele confiava que Deus tinha um propósito para ele. Em Jeremias 29:11 diz assim, ao Senhor dizendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Hoje nós temos esse propósito novo. Até que esse propósito seja completamente firmado nos nossos corações, a gente não vai conseguir ser fiel ao Senhor. Mas quando eu tenho a certeza desse propósito, automaticamente eu vou me separar completamente de tudo aquilo que desagrada a presença do Senhor. Amém? O bom propósito é resplandecer a imagem de Cristo. E isso só é possível se a gente realmente matar a nossa carne. Daniel, ele foi roubado dos sonhos, mas ele matou os sonhos que ele tinha anteriormente para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus naquele novo lugar que ele estava. E às vezes a gente traz frustrações. Eu era um médico no Brasil. Hoje eu estou na construção aqui. Então, aquela frustração vai remoendo nas nossas vidas e vai nos paralisando. Enquanto nós não matarmos completamente o nosso sonho anterior, porque Deus já mudou de estágio, a gente vai ficar frustrado e a gente não vai cumprir o melhor de Deus para os dias de hoje na nossa vida. Eu fui. Você foi, já foi. Moisés morreu, o líder agora é Josué, né? Lembra daquela passagem? Quando Moisés morreu, o líder era Josué, não dá, mas e Moisés? Mas chega. Você foi. Você é? Não sou. O que você é? Então, a partir de agora, pega a sua identidade em Cristo e seja o que você está sendo agora da melhor forma, como se estivesse fazendo para Deus. Não como se você... eu fiquei 10 anos aqui murmurando, querendo voltar para o Brasil. Eu tenho experiência de falar sobre isso. Então, isso não é porque eu tinha nada e que eu era nada lá, não. Eu era a mesma coisa lá e não tinha nada. Eu só queria... o que eu tinha era o que a Lu falou, teimosia mesmo. Então, mas não tem, Deus virou a página. Uma coisa que o Rodrigo falou para mim, ele falou, eu vou ter que tomar um remédio, um anticoagulante por 5 ou 6 anos. Mudou a página. Tem que tomar? Tem que tomar. Vai tomar. Adapta, toma e pronto. Agora chega de ficar, poxa, eu tenho que tomar esse remédio todo dia. O Espírito de Deus que habita em nós, ele tira a murmuração e traz um cântico de alegria, porque a gente se adequa, porque ele nos coloca de pé, né? Não tem que falar, chega. Misericórdia. Essa é a imagem de Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Todos nós temos um novo caráter, um novo propósito. Vamos nos adequar a esse novo propósito, amém? Ele tinha a motivação certa. A certeza de que Deus sabia de tudo que estava sabia de tudo e estava no controle. Esteve sempre com Daniel. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse é o segredo.
Por onde você passar, faça para o Senhor. Ah, meu chefe é um ímpio e me trata mal. Faça para o Senhor. Minha esposa você não conhece. Faça para o Senhor. No tempo ela converte. Ou, né? Faça para o Senhor. Tem que ter paciência. Em relação a de esposa, eu também posso falar. Faça para o Senhor. No tempo vai haver a conversão. Deus precisa de um fiel. Deus precisa de um fiel. E um fiel motiva o outro. Né? Na quinta-feira passada, a gente foi ministrado aqui pelo pastor Marciano que nós temos um ministério comum. Qual que é o ministério comum, Marciano? Nós temos, todos nós, o corpo de Cristo, temos o ministério da reconciliação. E esse Espírito excelente já habita dentro de nós. Né? Então, por onde ele passava, ele era um reconciliador. Quando Aspenaz falou que o rei tinha dado uma ordem para matar todos os sábios, Daniel foi um reconciliador. Ele falou, peraí. Vamos clamar a Deus, existe um Deus poderoso. Esse somos nós. Onde tem uma confusão, vai lá e ora. Né? Não. Tinha aqueles que falavam, não posso ver uma confusão que eu entro dentro, já saio no tapa. Não. Hoje é diferente. Tem uma confusão, pode ir lá, vai mesmo. Para quê? Para apaziguar, para trazer reconciliação. Não tem prazer maior, eu adoro confusão. Para que o reino de Deus seja estabelecido nas nossas vidas. Eu não gosto de confusão não, Senhor, em nome de Jesus. Não gosto não. A gente planta boa semente e a gente solta uma, daí tem que colher rápido. Né? A motivação certa, a gente tem que ter a motivação certa. Veja o que aconteceu quando o rei Beltesazar quer presenteá-lo. Em Daniel 5, diz assim: mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se puder ler essa inscrição e dar-me o seu significado, você será vestido de vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro de importância no governo do reino. Sente a resposta de Daniel. Então Daniel respondeu ao rei: pode guardar teus presentes para ti mesmo e dar para os outros aí. Essas recompensas que eu não quero não. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Tipo, o que ele estava fazendo ali não era por um prêmio perecível. O que ele estava fazendo ali é porque Deus havia dado um dom e existia um Espírito excelente sobre a vida deles. Então, e ele não se vendeu momento nenhum. Desde o começo, quando ofereceram um vinhozinho para ele, ele não se vendeu. Nessa de vinho, eu lembro de uma história. Eu saí com o pessoal de uma empresa que eu trabalhava e a gente saiu de barco ali de Fort Lauderdale, aquela lancha, sabe aquelas lanchonas assim, $700 mil, era uma lancha linda, a gente parou num restaurante, eu estava me sentindo ricão. E só que nesse barco só tinha vinho, água e petisco lá, um queijinho, castanha, algumas coisas. Não tinha uma Coca-Cola, né? Não tinha um suquinho, não tinha nada. Ou era vinho ou era água. Rapaz, eu nunca comi tanto queijo e bebi tanta água, né? Queijo e água, todo mundo bebendo vinho, bebe. Não, obrigado. Me ofereceram tantas vezes. Daí paramos, fomos num restaurante, estacionou aquele barcão num restaurante ali, perto da ponte da Comércio. Eu falei, estou rico hoje. E fomos no restaurante, estacionamos, descemos do bar, fomos, comemos. Eu falei, vou aproveitar agora. Comi, daí tomei lá o Ice Tea, Coca-Cola, voltamos para o barco. Chegando na hora que foi estacionar, eles falaram assim, tem uma casa de gogô ali, tal. Né? Daí eles, cara de outro estado, coisa terrível, terrível. Daí eu falei, peraí, não quero vinho, não quero isso, não quero nada. As coisas não são oferecidas e às vezes para agradar as pessoas você não sabe dizer não. Não sabe. Daí eu disse, obrigado, pode me mandar embora, faz o que vocês quiserem, né? Pode ir vocês. Então, mas o passeio estava bom. Só que a gente tem que tomar cuidado com os favores que nos oferecem, e cada favor que às vezes nos oferece, vem e coloca uma algema na nossa canela, uma algema na nossa canela, uma algema. Todo mundo faz, eu não sou todo mundo, eu fui comprado por um alto preço, né? Então a gente tem que ser diferente, mas são tentações que vêm, e daí você fala, poxa, será que se eu não fizer o que esses caras estão querendo, eles vão me manter no trabalho? Não, a gente não... Deixa mandar embora. Quem seu provedor é Deus. Ele é o Jeová Jireh. Ele é que traz o sustento na tua casa. Agora, a nossa santidade não tem preço. Não tem preço, não tem troca. O preço foi muito alto. Jesus abriu mão para que nós tivéssemos vida.
E hoje a gente vai trocar isso para quê? Não tem pequeno acordo. Essa tentação, isso não foi nem tentação, que isso não passa nem na cabeça, mas essa oferta foi um abuso. Mas tem ofertas mais sutis, e a gente tem que tomar cuidado e ser sensível. Porque quando vem de uma chefia, de alguém que tem um cargo superior, você chega a pensar 2 vezes. Não e não. Seja fiel, morra se preciso for, mas seja fiel ao Senhor, que a gente vai colher a prosperidade. Já pensou o que é uma eternidade? Meu Deus do céu. Daniel, ponto 3. É o 4? Tá bom. Ele tinha uma vida de oração. É o 3 ou é o 4? Estou falando, aqui está tudo errado, quem fez. Quem fez, né? Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer. Isso para o rei. O rei não viu, os outros viram, mas isso podia soar como uma afronta. Mas não mude o seu estilo de vida por nada e nem ninguém. Não mude a sua comunhão por nada e nem ninguém. Quanto mais a gente se prostrar diante de Deus, mais parecido a gente vai ficar com Ele, mais a gente vai cumprir o propósito que Ele tem nas nossas vidas. E mais firmeza espiritual Ele vai dar para as nossas vidas. Então, a gente tem que orar. Né? Então, quando falar de oração, é só falar, a gente tem que ir marciano, pastor Marciano, né? Oração. O que mais a gente tem que fazer é orar, é se prostrar diante dele, é ler a palavra. Só que esse estilo de vida de oração de Daniel, não é porque cada vez ele tinha um problema. Estou com um problema, vou orar. Porque é fácil. Nessa hora a gente lembra. O negócio enroscou, vou orar. Não, ele orava pelo simples prazer de entrar na presença de Deus, né? Já falei bastante sobre filhos. Eu vejo meus filhos, eu quero beijar, eu quero estar perto deles, né? Então, se ele está tão longe, ou eu vou beijar, falo, não, estou arrumado. Daí eu fico triste, né? Não me aperta. Esse é um relacionamento, e Deus é pai. Ele espera que eu não fique com esses milindres, não. Fico muito envolvido com meus videogames da vida, né? E não entro na presença do Senhor. Deus é pai. Ele espera que a gente se prostre diante dele e ele vem dando revelação. Amém? Existem mandamentos para a gente. E quando a gente se prostra diante dele, ele vem trazendo esses mandamentos e enchendo o nosso coração para que a gente caminhe nessa direção. Amém? Conclusão. Para o servo fiel, nenhuma adversidade pode impedi-lo de... O que está aí no boletim? Então eu pus uma palavra a mais aí. Para o servo fiel, nenhuma adversidade pode impedi-lo de plantar, colher e viver. Não pare de plantar. Antes de vir para cá, eu fui ali na intercessão. Tem um povo que ora sempre antes do culto. Eles oram sempre. Eles gostam de orar. Eles se apresentam diante de Deus e eles nos apresentam diante de Deus. Apresentam situações difíceis diante de Deus. E cheguei lá, o pastor Marciano estava dando uma palavra de quando Eliseu estava diante do rei, e o rei pediu para Eliseu atirar flechas. E ele atirou 3 flechas e parou. E o rei perguntou, por que você parou? Eu pedi para você parar. Então, em momentos de adversidades, por que você parou? Por que você parou de semear? Se a palavra de vitória já foi semeada, já foi nos dada, por que você parou? Deus perguntou, por que você parou? Márcio, por que a sua chateação está te parando? No momento de adversidade, seja fiel, você vai colher a prosperidade. Não pare andando e chorando, que está lá em Salmo 126, acho que é o tema, né?
Aqui o semeador vai andando, semeando e chorando, e vai colher os seus feixes, vai colher os seus frutos. Que a gente não pare de plantar, que a gente não pare de plantar em momento nenhum. Está difícil? Planta e vai colher. Seja fiel que vai colher. Quem está paralisado ministerialmente, em nome de Jesus, nós somos um corpo. A gente está aqui para andar juntinho, conectado, para que o sangue de Cristo flua entre nós e através de nós e nos dê vida, e a prosperidade dele venha fluir de dentro de nós e trazer uma vida que supera todas as dificuldades. Não pare. Tá doente? Semeie. Tá dodói? Perdoe. Semeie. Mas não pare. E quem vai deixar de colher somos nós, se nós pararmos. Então, em nome de Jesus, que a gente venha ter esse coração, que a gente não pare em momento nenhum. Para o servo fiel, nenhuma adversidade pode impedi-lo de plantar, colher e viver uma vida abundante. Daniel 5:12, a parte A. Porque se achou nesse Daniel um espírito excelente. Sabe, nas nossas vidas existe esse espírito excelente, existe o Espírito Santo de Deus. Na época de Daniel não tinha o espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Hoje tem. Ele habita em nós, ele faz queimar em nós. Ainda que a gente esteja ferido, a gente pode levantar a cabeça e esse espírito de excelência vem para fora, vem nos tratando, vem trazendo à memória aquilo que dá esperança e vem nos fazendo produtivo de novo para o reino. Já passei períodos sentado ministerialmente e eu falava assim: eu estou morrendo, Deus, eu estou morrendo, eu não consigo ficar sem fazer aquilo que o Senhor colocou para a minha vida, mesmo na minha ignorância, na minha pouca experiência. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Não tire isso de mim em nome de Jesus, porque eu quero viver isso para o Senhor. E quando a gente se sente útil para o propósito dele, automaticamente as nossas debilidades ficam pequenas, as nossas enfermidades desaparecem, o nosso desejo de perdoar flui naturalmente. Então que isso venha queimar nos nossos corações, igual queimava na vida de Daniel. Amém? A revelação do fim dos tempos foi dada primeiramente a ele, a Daniel, depois a João em Apocalipse. E para entendermos Apocalipse, precisamos ler Daniel. Ali começaram as direções, o que ia acontecer no fim dos tempos. E falas de Daniel se encontram no Novo Testamento, se encontram em outros textos, que Deus revelou àquele jovem, aquele menino que se separou de tudo, vivendo num meio complicado, e foi um instrumento de Deus. E Deus fala para ele recebe uma recompensa de Deus, ele se torna um profeta, que está aí, versículo, Daniel, o último versículo do seu livro, Daniel 12:13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos seus dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? Vamos ler junto esse versículo e a gente vai falar assim, ó: tu, porém, macho, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Vamos ler junto e cada um coloca o teu nome. Tu, porém, macho, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos, para que a gente tenha um espírito de excelência, e que a gente possa representar o Rei Jesus em toda e qualquer circunstância. Abraça alguém do teu lado. Eu não vou mover ninguém, nós vamos fazer essa oração, mas eu quero que você realmente ore para que teu irmão tenha um espírito de excelência, e quero que você também prepare o seu coração para que esse espírito de excelência venha
está dentro do teu coração. O Espírito Santo de Deus, Ele que nos convence. E nós estamos reunidos no nome dEle, Ele está aqui.